Oi pessoal, e a receita de hoje é coxinha caseira, é isso mesmo. Para isso a gente vai utilizar um peito de frango que eu já limpei, já joguei um vinagrinho com água quente aqui em cima para tirar aquela babinha que fica. Nós vamos colocar esse peito de frango aqui na panela virado com o ossinho para cima e a gente vai acrescentar aqui 1,5 litro de água. Colocou 1,5 litro de água, a gente vai acrescentar também um dente de alho pequeno picado, uma cebola pequena picada e um punhadinho de coentro ou salsinha bem picadinha. Coloca tudo aqui. Vou acrescentar uma colher de sopa rasa, ó. Bem rasinho, acho que aqui dá uma colher de sobremesa de tempero caseiro. Essa receitinha eu já gravei para vocês, está aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição. E vou colocar um cubinho de caldo de galinha e um cubinho de caldo de carne. Eu gosto de misturar os dois porque dá um sabor especial nessa receita aqui, tá bom? Aqui a gente vai misturar bem. E agora a gente vai tampar, não precisa pôr óleo. A gente vai tampar e vai levar para o fogo. E vai cozinhar esse peito de frango por 20 minutos assim que pegar pressão. Aqui já pegou pressão e a partir desse momento a gente vai contar 20 minutinhos para esse peito de frango cozinhar completamente. 20 minutos de pressão, agora eu desliguei o fogo e vou deixar sair a pressão naturalmente, tá bom? Assim que sair totalmente a pressão, eu volto pra gente continuar essa receita deliciosa que é coxinha caseira. Aqui já saiu totalmente a pressão da panela, agora a gente vai retirar aqui o peito de frango com a ajuda de um garfo, escorre toda a calda. E coloca aqui em um pote. Aqui a gente vai aguardar esfriar bem, pra gente poder desfiar esse peito de frango. E aqui a gente vai fazer a massa da coxinha, vamos lá? Para isso, a gente vai coar, para não correr o risco de ficar nem o ossinho do peito, do cozimento do peito do frango. Olha só. Coa toda a quantidade, tá vendo? Você tem que coar, porque ó o ossinho aqui. Isso aqui é muito perigoso se você estiver preparando a coxinha. Agora, volta aqui para a panela, porque na própria panela a gente vai preparar a massa. Coloca todo o caldo aqui do cozimento do peito do frango. E aqui vai ficar o sabor de todos os temperos que você utilizou. Agora sim. Essa parte aqui você descarta. E aqui ficou só o caldo do cozimento. E esse caldo aqui a gente vai preparar a massa. Vamos lá? Aqui, com o fogo ligado alto, a gente vai adicionar aqui 2 colheres de sopa bem cheia, ó, de manteiga ou margarina, tá bom? Ó, 2 colheres de sopa eu tô colocando. Mas bem cheia mesmo, aquela colher de sopa de mãe. Aqui, a gente vai colocar uma pitada de sal. E agora, a gente vai aguardar derreter essa manteiga. Assim que derreter a manteiga, nós vamos colocar a farinha, tá bom? Aqui, derreteu a manteiga, já pode começar colocando a farinha. Vai colocando a farinha e vai mexendo, sem parar. E aí, nesse caso, você pede ajuda para alguém que estiver juntinho com você na cozinha, para ir colocando a farinha enquanto você vai mexendo. O fogo tá ligado, e vai mexendo e vai colocando farinha. Aqui, no caso, quem tá me ajudando é meu marido. Coloca mais, amor. Aqui não deu ponto ainda não. Aqui eu vou misturar bem e vou ver se já deu ponto aqui para não colocar mais. Não, pode pôr. Então, não tem uma quantidade exata. Eu não vou falar para vocês que é 1 quilo, meio quilo. Vai depender do caldo que sobrou do cozimento do seu peito de frango. Pode colocar mais. E bom porque ele tá segurando o cabo ali, porque senão essa panela já tinha corrido aqui. Então, tem que ter uma segunda pessoa para te ajudar, porque massa de coxinha é difícil de trabalhar mesmo. Pode colocar mais. Mais.
Aí, agora eu acho que deu. Segura aí o cabo que eu vou mexer aqui, ó. Aqui já deu o tanto de farinha. Agora, eu vou só ficar mexendo até essa massa cozinhar bem e desgrudar do fundo da panela. Agora, eu vou parar de mexer e vou passar aqui pro meu marido. E aí, eu vou filmar aqui ele mexendo, porque fica bem pesada a massa, difícil de trabalhar. Ó, agora tem que ficar mexendo até essa massa ficar bem cozidinha. Você vai ver que ela muda de cor quando ela cozinha. Vai ficar mais ou menos uns 20 minutos aqui, agora em fogo baixo e mexendo sem parar, até perceber que ela cozinhou completamente, desgrudando totalmente do fundo da panela. Aqui, depois de uns 20 minutinhos mexendo, olha só, desgruda completamente do fundo da panela, do jeitinho que você vira, ela desgruda lá, ó. Esse é o ponto. Ficou transparente a massa. Agora, eu vou desligar o fogo e eu vou jogar toda essa quantidade de massa na bancada. Vamos lá? Aqui na bancada, eu coloquei um pouquinho de manteiga ou margarina aqui, para não correr o risco de grudar. E olha só, desgruda completamente do fundo da panela. Agora, a gente vai sovar essa massa. Aqui, com ela ainda quente, usando uma luva, a gente vai sovar. Ani, tem que estar quente? Tem que estar quente, tá bom? Não queima a mão, não. Pode ficar sossegado. Depois de sovar, a gente vai cobrir aqui com plástico filme. Aqui mesmo em cima da bancada. Enquanto a nossa massa aqui esfria um pouco, a gente vai desfiar o peito de frango. Vou tirar aqui toda a parte do ossinho e eu vou desfiar esse peito de frango. Você pode desfiar da forma que você souber, tá bom? Aqui, eu já tirei todo o ossinho do peito do frango. E agora, eu vou desfiar. E eu desfio assim mesmo, ó. Fazendo esse movimento com a mão, ele vai ficar como se você tivesse passado no processador. Olha só. É só fazer esse movimento aqui. De ir pegando os pedacinhos e como se fosse esfregando, ó. Vocês vão ver o final. Parece que foi passado pelo processador. E olha só como fica, mexendo aqui com as mãos mesmo. Já ficou bem trituradinho. Agora, eu vou separar os temperos aqui pra gente dar uma temperadinha. Pra temperar, eu vou colocar aqui uma porção de cebolinha e cheiro verde, que pode ser a salsinha ou o coentro, se você preferir, bem picadinho. E vou colocar 3 colheres de sopa de ketchup. E agora eu vou misturar muito bem. Aqui já está desfiado e temperado, prontinho para modelar as coxinhas. Você ainda pode levar esse frango desfiado ao fogo, juntando uma cebola pequena picada, um pouquinho de azeite e ficar mexendo até ele refogar bem. Mas como ele já foi cozido, temperado, ele já está bem saboroso, eu não vou levar ao fogo, mas fica a seu critério se você quiser levar, tá bom? Aqui eu vou deixar tampadinho e assim que a massa aqui atrás, ó, esfriar totalmente, eu volto pra gente começar a modelar nossas coxinhas. A nossa massa já tá morninha, quase totalmente fria, esse é o ponto da gente começar a trabalhar. Então, aqui nas mãos eu vou passar um pouco de manteiga ou margarina. Aqui eu já tenho um pratinho com um pouquinho de farinha de rosca, quando a gente vai acomodar as coxinhas. Aqui eu tenho um potinho com água fria. E aqui eu tenho outro potinho com farinha de rosca. A farinha de rosca pode ser aquela encontrada em mercado ou aquela de padaria, feita com pãozinho, tá bom? Então, aqui a gente vai pegar uma porção da massa. Olha como ela fica bonita para trabalhar. Você pode congelar essa coxinha aqui por até 30 dias, tá bom? Fazer aquelas em formato de festa, rende bastante. Eu vou fazer em tamanho de padaria, tá bom?
Então, aqui eu vou colocar o recheio. Essa massa você pode usar também para fazer risole, bolinho de carne, bolinha de queijo. Fica perfeita. E aqui a gente vai modelar. Aqui, ó, eu vou tirar o excesso da massa. E agora eu venho modelando a coxinha. Você pode fazer em tamanho maior também, se você preferir. Ó. Aqui é o seguinte. Passa na água. Assim mesmo, tem nada de ovo aqui não, é água, tá bom? Passa na farinha de rosca. Essa farinha de rosca que eu tô utilizando é aquela de padaria, tá bom? A de pãozinho. Mas você pode fazer com aquela de mercado também, sem problema nenhum. E olha só, coxinha perfeita. E eu vou acomodando aqui, ó. Por isso que eu já deixei esse pratinho com um pouquinho de farinha de rosca no fundo, assim ele não gruda, tá bom? E eu vou fazendo todas elas e vou acomodando nesse prato. Já modelei todas as coxinhas e olha a quantidade de coxinha que rendeu essa massa. Esse tamanho aqui é tamanho de lanchonete, tá bom? Mas eu fiz algumas menorzinhas aqui. Mesmo assim, ainda tá maior do que aquele tamanho que é de festa, tá bom? A de festa é metade dessa. E a de lanchonete, olha a diferença de tamanho. Agora eu vou fritar algumas e já eu volto para mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma panela com óleo suficiente para cobrir a coxinha e eu vou começar a colocar aqui para fritar. Não coloca muito, tá bom? Coloca de 2 ou 3, no máximo 4 aqui dentro da panela, tá bom? Olha só. E agora a gente vai deixar fritar até dourar de um lado. Aqui eu já virei as coxinhas, pode ver que ficaram bem douradinhas. E agora a gente vai deixar dourar do outro lado também, sem ficar mexendo para não correr o risco dela estourar. Coxinhas fritinhas, agora é só saborear essa delícia. Aqui eu tenho ainda uma quantidade que eu não fritei, você pode colocar em saquinho de congelamento e congelar por até 30 dias. E aqui é só você servir essa delícia com ketchup. E eu vou dar aquela mordida que vocês estão esperando. Olha só. E eu já aproveitei para comer a minha coxinha aqui fritinha na hora, com aquele cafezinho passado também na hora. Uma delícia. Aproveita você também para fazer essa receitinha ainda hoje, que todos vão amar. Quer fazer para vender? Você também pode, porque pode ser congelada por até 30 dias. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.